Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Caso você não me conheça, meu nome é Renieri e eu tô de volta aqui nesse vídeo pra responder a um pedido que eu tenho tido há algum tempo já aqui no meu canal e também lá no meu Instagram, de pessoas que querem começar a ler inglês e não sabem por onde começar. Então vira e mexe, eu tô recebendo tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram pedidos de dicas ou sugestões de livros pra quem quer começar a ler inglês. Então esse livro aqui é pra você que já lê inglês e quer pegar algumas dicas pra melhorar, ou pra você que ainda não lê inglês, mas tá com essa meta ali na sua listinha pra 2023. Agora o carnaval acabou, tá na hora da gente começar a correr atrás dos nossos objetivos, e se você tá querendo ler inglês, começar a ler inglês, esse vídeo aqui é pra você. E assim, galera, quando eu sentei pra fazer essa lista de dicas e recomendações, eu busquei trazer exatamente aquilo que funcionou pra mim e que funciona comigo até hoje, né, mas que funcionou pra mim nesse processo de começar a ler inglês. Eu não fui uma pessoa que teve acesso a cursos de inglês, a minha família não tinha condições financeiras pra, né, me colocar em escolas de inglês, então tudo que eu fui aprendendo de inglês aí ao longo da minha vida foi de fato por conta própria, predominantemente por conta própria. E essa aqui já vai ser a minha primeiríssima dica se você quer ler inglês ou se você quer melhorar o seu inglês, que é de se inserir no idioma, colocar o idioma na sua vida. Hoje em dia é muito fácil a gente encontrar coisas em inglês, é muito mais fácil do que era, por exemplo, sei lá, 10, 15 anos atrás. O inglês, ele tá difundido pelo mundo inteiro, então eu considero que seja uma coisa muito simples e também muito fácil de você colocar, sabe, o inglês no seu dia a dia, com músicas, com filmes e séries, com livros também, com podcasts, enfim. Coloque aí na sua vida, né, na sua rotina, mais conteúdo no idioma inglês, seja pra ouvir, seja pra ler. E uma coisa que funcionou muito comigo quando eu era adolescente e que eu tava querendo, né, praticar mais o idioma, ter mais contato com o inglês mesmo, sem ir pra uma escola de inglês, porque não era a minha realidade, era ouvir música. Eu sempre ouvi muita música. Desde muito novinha eu sempre tive muito fascínio por música, então eu sempre escutei muita música em inglês, e uma coisa que eu fazia na época era ir escutando a música e lendo as palavras. Essa foi uma forma de, inclusive, eu começar a fazer a fixação das pronúncias das palavras, sabe, na minha cabeça. Então foi me ajudando aí com o passar dos anos. E outra coisa muito legal também que eu fazia e que eu ainda faço até hoje é cantar as músicas em inglês, porque assim você consegue também colocar, né, fazer os músculos da sua boca trabalharem pra falar as palavras em inglês. O nosso idioma, né, o português, ele não usa muitos músculos da boca que, por exemplo, o idioma inglês usa. Então esse hábito de cantar as músicas enquanto eu escutava me ajudou muito para que eu pudesse desenvolver esses músculos e pudesse também começar a falar as palavras de forma mais correta. E é claro que junto de inserir o idioma, né, fazer essa imersão do inglês na sua vida, é preciso também que você coloque isso como uma rotina para que você tenha um contato diário com o idioma, já que a gente tá num país em que você vai falar a sua língua materna o tempo inteiro, né? Você não vai na rua falar inglês, você vai na rua e usa o seu idioma nativo, o português, se você, é claro, é brasileiro ou tá em Portugal me assistindo, ou em algum outro país que fale língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer é que, como a gente não tem o hábito de todos os dias praticar o inglês, a gente precisa inserir isso na nossa rotina e fazer disso realmente algo que vai acontecer todos os dias. Novamente, né? Seja ouvindo música, seja assistindo alguma coisa. Aqui em casa, por exemplo, como eu e meu marido, a gente tem um nível um pouco mais avançado de inglês, assim, a gente já entende muita coisa, a gente acaba colocando ali as legendas das séries que a gente assiste em inglês. Então isso acaba também facilitando demais a nossa compreensão, porque muitas vezes o ator, né, o personagem, ele tá falando uma palavra que você não necessariamente vai ouvir de primeiro e já vai entender o que é. Então quando você tem a legenda e você entende aquilo que a pessoa tá falando, você já consegue fazer conexões. E como a gente tá falando aí, né, de uma plataforma audiovisual, no caso aí de séries e filmes, a gente tem todo um contexto, né, de história que ajuda a gente a entender certas palavras que talvez a gente ainda não conheça. Então essa é uma coisa muito legal que a gente começou a fazer há pouco tempo, e do último mês pra cá tem certas coisas que a gente assiste até sem legenda e tá sendo muito tranquilo também de acompanhar, assim, de assistir. E é uma dica também que eu acho que é muito valiosa, né, de você colocar o idioma na sua rotina com o entretenimento, usando a legenda ali em inglês, se você já tem certa familiaridade com o idioma. E tem um nível aqui que eu acho que ele é um pouco mais perigoso, vamos colocar assim, entre aspas, que é você colocar os seus eletrônicos com o idioma inglês. E aqui, gente, eu falo que é perigoso por quê? Porque tem certas coisas ali das configurações e tal do seu celular, por exemplo, ou do seu computador, que se não
tiver traduzido pro português, talvez você não entenda e pode ser que você se embole na hora de usar ali, né, os seus eletrônicos. Mas é algo que também é possível de fazer e te ajuda também a se inserir no idioma. Inclusive, meu marido faz isso, todas as coisas dele são em inglês, então a gente acaba aprendendo também muita coisa, né, muito termo, palavra que a gente não conhecia, porque tá ali configurado então pra ser usado em inglês. E dentro dessa ideia ainda de inserção do inglês na sua rotina, eu vou trazer aqui também uma recomendação muito recente que eu comecei a colocar em prática, que é conversar em inglês com pessoas que também falam inglês, que estão juntas ali no mesmo objetivo de melhorar o seu inglês e aperfeiçoar o idioma, que é através do Cambly. Eu comecei a ter as minhas primeiras aulas com o Cambly esse mês e eu já posso dizer que eu estou encantada. Pra quem não conhece, o Cambly é uma plataforma digital pra você estudar inglês e aperfeiçoar o seu idioma. Dentro da plataforma do Cambly, você pode conversar com professores, né, tutores nativos da língua inglesa que vão estar ali te auxiliando na sua pronúncia, no seu entendimento, e você pode também fazer as aulas tanto individuais quanto em grupos de até 3 pessoas. Eu fiz recentemente uma aula em grupo, eu e mais 2 alunos, e foi uma experiência muito legal. É muito bacana a gente ter contato com pessoas de diferentes países, porque a gente também treina o nosso ouvido para diferentes sotaques. Então foi uma experiência muito única, eu amei ter feito essa aula. E como eu falei, então você pode ali fazer essas aulas com professores nativos da língua inglesa. No caso, a minha professora, ela era da África do Sul. E com isso, então, eu acabei também desenvolvendo um pouco mais da minha compreensão do sotaque dessa região específica de onde ela vive, sabe? E o legal de praticar pelo Cambly é que você faz isso sem sair de casa, você tem essa troca com novas pessoas e você pode escolher também quantas horas você vai fazer por semana. Eles têm diferentes planos e pacotes dentro da plataforma e eu participei então de uma aula em grupo que eu filmei um pouquinho pra vocês e eu vou deixar a seguir pra vocês verem como é legal, gente. My name is Renieri. I'm from Brazil. I live in a state called Paraná. My city is Londrina. I'm a reader. I love to read and talk about books, and I share my experiences with books online with a lot of people. That's it. Nice. What's your favorite book that you've ever read? Hard question. I think that there's so many, right? Yeah, it's really hard to pick just one. Okay, so what's a book that you really like that you read recently? Recently, It by Stephen King. It's what I'm reading right now. I'm loving it. It's really good. How long have you used Cambly? This is my first time. First time. Oh, Yeah. welcome. I'm happy to meet you, Henny. Thank you. Okay. Well, where do you get your news? Mostly from the internet as well. We don't have like TV in my house. We only use it to watch Netflix and all the streamers. But news is mostly from the internet, websites, emails, social media as well. Okay, good news. Talk about it. What's something that you heard in the news this week that made you happy? Okay, so each one of you can think of a good and a bad news. So good and bad news. Okay, I'll start. Some Okay. good news. Yesterday I saw a video from a rescue that happened here in Brazil, where a firefighter rescued a little cat, and this cat was kinda dead, so he resurrected the cat. It was a Nice. kitten, really small, and it was a really good news because he could bring the cat back alive. And I like that story. yeah. O Cambly tá com desconto na assinatura de todos os planos anuais e você também encontra lá na plataforma pacotes a partir de R$ 68,00 por mês com 1 hora por semana para você praticar ali o seu idioma. Então, se você quer colocar o seu inglês em prática, não importa se você é nível básico, intermediário ou avançado, o Cambly é uma ótima opção e eles estão com promoções em cupons que vão durar por tempo limitado, então não perde tempo, já corre lá fazer a sua assinatura, o link vai ficar aqui na descrição e você também pode usar esse meu cupom que eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também aqui na descrição para você garantir o seu desconto através dele, então não perde tempo. E vale lembrar que se você ainda não assinou o Cambly, você pode ali fazer a sua inscrição e fazer uma aula grátis para você ver ali como que funciona, se você se adapta, né, ao método e fazer esse teste para decidir se você vai querer realmente comprar um pacote ou não. Como eu falei, então o link vai estar aqui na descrição, assim como o cupom de desconto. Não perde tempo, vamos lá colocar essa meta aí de melhorar o seu inglês em prática para esse ano. Minha próxima dica para você que tá querendo começar a ler inglês, a gente começa aos poucos. Não vá com sede ao pote, já começar com um livro gigante, com uma coisa
sabe, grandiosa. São passos de formiga. Se você ainda não lê inglês, ou se você tá começando a ler inglês agora, eu recomendo que você vá devagar, vá aos pouquinhos, comece com histórias curtas, principalmente com HQ. Eu acho que HQ é um formato excelente pra você começar a ler inglês, porque a gente tem ali, né, toda a questão dos desenhos, das imagens, que ajudam a gente a criar, né, essa história na cabeça, além das palavras. Vai ser uma quantidade menor de texto ali, né, ao longo da sua leitura, mas que ainda assim vão ser leituras que vão te inserir no idioma, vão te fazer ter contato com, né, o texto em inglês, com a forma como as palavras são escritas, mas te dando todo um auxílio, né, um amparo de você ter toda a história, né, todo o pano de fundo da história sendo trazido em forma de imagem, né, em forma de desenhos. Então, uma das principais recomendações que eu trago sempre aqui é Heartstopper, que é uma série de 4 volumes de livros, todos eles em HQ, e você pode comprar inclusive na versão digital. Então você tem aí essa opção de ler no idioma inglês e também, é claro, ter aí esse auxílio das imagens ao longo da sua experiência. Uma outra coisa que me ajudou muito quando eu tava começando a ler inglês foi ler livros, começar a ler livros por gênero que eu já tenho uma familiaridade. Mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a ler inglês, né, que eu me desafiei ali a realmente começar a ler inglês, eu peguei livros de gêneros que eu já tinha certo conhecimento, que eu já tinha uma familiaridade, sabe? Seja com a estrutura da história, seja com os temas abordados, enfim, com o nível também de dificuldade, sabe, do texto. Então eu comecei na época pelos Young Adults, que eram os livros ali da minha faixa etária, assim, que tinham mais a ver comigo, livros que eu tava lendo na época. Então eu acabei dando prioridade pra ler esses livros em inglês e me ajudou bastante, porque na época eu inclusive peguei alguns livros que eu já tinha lido em português e fiz a releitura no inglês. Então eu já conhecia a história previamente, só tava ali de novo revisitando essa história, esses personagens em um outro idioma. Uma outra dica que eu acho que faz toda a diferença quando você tá começando a ler inglês é: não traduza todas as palavras o tempo todo. Eu lembro de sentir certa ansiedade na época que eu tava começando a ler, de querer entender tudo aquilo que eu tava lendo, sabe? Todas as palavras que eu lia. E com o passar dos anos, conforme eu fui tendo mais experiências com livros em inglês, eu fui entendendo que, na verdade, eu não preciso entender exatamente, sabe, como o dicionário tá descrevendo ela. Eu preciso pegar o contexto dessa palavra. Então o que eu comecei a fazer a partir de então foi atribuir um sentido pra aquela palavra que eu não sei qual é, a partir do contexto, sabe, do que eu tô lendo. Então, dependendo da frase, dependendo do que tá acontecendo dentro da história, eu não preciso necessariamente conhecer aquela palavra, saber exatamente o que ela significa pra atribuir um significado pra ela. Eu só, de fato, passei a traduzir aquelas palavras que eram primordiais para que eu continuasse a leitura. Sabe quando você passa assim por uma palavra que você depende dela para entender o que vai acontecer e você não sabe o que é? Então, nesse momento, eu pegava o dicionário, né, pegava o tradutor e tentava ali, né, fazer a tradução da palavra, porque se eu não traduzisse, eu iria emperrar na história, eu não conseguiria ir pra frente. Em todos os outros casos em que isso não era essencial, sabe, não era necessário que eu fizesse a tradução, eu não traduzia, eu ia direto assim pelo contexto e em muitos casos eu acabava compreendendo, né, o sentido daquela palavra e quando ela aparecia novamente, eu já sabia mais ou menos, sabe, relacionar essa palavra com o significado dela. E uma coisa também que eu passei a fazer nessa época foi anotar nos livros, que é algo muito, assim, que eu considero muito importante quando você tá lendo em um outro idioma, que é você realmente escrever, tipo, não necessariamente escrever a tradução daquela palavra, mas você escrever o sentido que você tá dando pra aquela palavra. Não sei se você vai entender o que eu tô querendo dizer, mas quando eu passava, por exemplo, por uma palavra ou por uma expressão, sabe, um modo de se expressar que quer dizer uma coisa. Tipo aqui no Brasil, quando a gente fala, sei lá, que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Você quer dizer que, tipo, as pessoas são muito parecidas com as pessoas com quem elas convivem, ou coisas do tipo, sabe? Então quando eu passava por uma expressão, assim, que queria dizer alguma coisa, eu puxava ali também, né, com a própria lapiseira, escrevia em inglês mesmo, dentro das minhas próprias palavras, dentro daquilo que eu entendia, eu escrevia ali, né, o que mais ou menos aquilo queria dizer, né, qual que era o sentido daquilo dentro da história, porque geralmente quando são frases de efeito, a gente vê que pode aparecer em outras ocasiões. Por exemplo, a expressão out of the blue, que eu fui descobrir depois de ler essa frase em várias diferentes situações, ou escutar também, né, eu consegui atribuir o sentido dela, né, que é o comparativo aqui com o português, né, quando algo acontece do nada, tipo, isso aconteceu do nada, é quando a coisa aconteceu out of the blue. Então é um dos exemplos aí que ao longo desses anos de prática, né, de leitura do inglês, de imersão no idioma também, então esse aqui é um dos exemplos, né, de expressões ali idiomáticas que eu tive conhecimento, né, eu tive contato a partir de leitura e a partir de atribuir, né, sentido àquilo que eu estava lendo. Então essa é uma recomendação que eu dou aqui fortemente pra você, que você pratique mais, né, a leitura intuitiva e não necessariamente aquela leitura de ficar ali traduzindo tudo que você tá lendo, sabe? Porque senão você vai, em muitos momentos, perder muito tempo parando a sua leitura pra, de fato, traduzir essas palavras e muitas vezes não é nem
extremamente necessário, sabe? Foca em ler através do contexto e quando você precisar realmente, você pega o tradutor e faz a tradução daquela palavra que não tá te deixando ir pra frente no entendimento da sua leitura. Faz isso, depois você me conta aqui qual foi o resultado. Eu tenho certeza que você vai pegar muito vocabulário de forma intuitiva. E por fim, eu quero trazer aqui uma dica que, na verdade, é mais um dispositivo. Eu quero recomendar mais uma vez esse dispositivo, nosso querido Kindle. Aqui eu tenho, no caso, um aparelho que não é todo mundo que tem, né, acesso, não é todo mundo que tem facilidade de comprar, mas se você puder, quando você puder investir num Kindle, eu acho que ele é uma ótima ferramenta para te auxiliar na leitura em inglês e também a entender melhor o idioma. Eu acho que essa aqui é uma ferramenta fantástica para você ter mais contato com o inglês, para você treinar a sua leitura em inglês, por alguns motivos que eu vou explicar agora. Primeiro de tudo é a facilidade em comprar e-books que vão vir diretamente para cá em inglês. Você encontra várias opções de livros em inglês na Amazon e daí você já baixa aqui pro seu Kindle e você já tem na sua mão um monte de livro disponível para fazer a leitura em inglês. Quando você também faz a assinatura do programa do Kindle Unlimited, você consegue ter acesso a muitos livros em inglês que você pode baixar pro seu Kindle e fazer a leitura. E, sério, são muitas opções, né? Você acaba tendo um leque de opções muito grande, né, de possíveis leituras para você fazer através do Kindle. O outro grande benefício é que o Kindle ele tem a possibilidade de você traduzir as palavras que você tem dificuldade. Ou seja, quando você passar por aquela palavra que você não sabe qual é, você não entende o significado, você não está conseguindo atribuir um contexto para ela, você só precisa selecionar a palavra aqui no Kindle e ele já vai te trazer esse significado. É claro que você precisa estar conectado, né, com o seu dispositivo conectado à internet para daí ele ler a palavra e trazer ali a tradução. Mas enfim, gente, eu acho isso aqui incrível. Foi o que me deu também assim um gás nas minhas leituras em inglês desde que eu ganhei, né, o meu Kindle lá em 2017, porque eu passei a ler muito mais livros em inglês pela facilidade, praticidade, né, de ler por aqui. E como eu falei também, são livros acessíveis. Você encontra vários e-books muito acessíveis aqui pro Kindle de diferentes gêneros. Lembra que eu falei lá no começo de você ler um livro que é de um gênero que você já é familiarizado? Então, eu já li vários romances aqui pelo Kindle, já li thrillers também pelo Kindle e é muito tranquilo. Você pode escolher diferentes títulos e fazer, né, aí a sua imersão no inglês através da leitura com essa ferramenta maravilhosa. E uma dica bônus que eu vou trazer aqui também linkada com o Kindle é você fazer a leitura ouvindo audiobooks, ouvindo os audiolivros. E aqui no caso do Kindle ainda tem um extra, porque você pode ouvir enquanto você lê o e-book pelo Kindle. E isso é muito legal. Pra quem não sabe, existe um aplicativo da Alexa que você pode baixar aqui pro seu celular e você pode colocar a Alexa pra ler o livro que você tá lendo no momento. Então, se você estiver lendo um livro em inglês ou começando um livro em inglês, a Alexa vai ler, enquanto você escuta, você pode ir lendo o texto. E assim você consegue atribuir aquelas palavras que você tá lendo a forma correta de pronunciar aquela palavra. E claro, quando você tiver alguma dúvida, você só usa ali o tradutor para te ajudar a compreender o sentido da palavra que você não conhece. Então esse eu acho que é um combo perfeito, sabe? Quando você soma a leitura com a escuta, né, com a audição, e você consegue trazer para o seu cérebro o conhecimento de como aquela palavra é pronunciada. E não tem vergonha não, reproduz a palavra também, sabe? Quando você estiver lendo ali, leia em voz alta junto com a Alexa aqui, você tá lendo, vai falando em voz alta junto com ela para você também ir praticando o seu speaking, né? Você ir praticando a forma como você deve realmente falar aquelas palavras que estão sendo trazidas para você no formato de texto. Então esse pra mim, ó, um combo perfeito. Só que melhor do que isso, é claro, é você ter a oportunidade de colocar o seu inglês em prática falando, né? Essa eu acho que é uma das principais dificuldades, inclusive pra mim, que tô num país em que a gente não fala, né, o inglês todos os dias. Então qualquer oportunidade que você tiver de poder praticar o seu speaking, né, conversar com pessoas em inglês, abraça a oportunidade. Por isso, então, vou reforçar aqui mais uma vez pra você a recomendação da plataforma do Cambly. Agora eu vou recomendar pra vocês alguns livros que eu acho que são bem tranquilos para você começar a ler em inglês. Então aqui é para você que realmente tá, assim, começando. Você vai começar a ler agora. Já mencionei, então, Heartstopper. Então a gente tem aí 4 livros, né, dentro da série Heartstopper, que é uma série em formato de HQ. Então é bem tranquilo de você começar a ler. Uma outra recomendação que eu vou trazer aqui é o Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid. Esse é um conto, né, uma short story, que tá disponível para você fazer a leitura lá pela Amazon. Então você pode baixar ali pro seu Kindle, fazer a leitura, ler com a Alexa lendo para você. Esse é um livro bem curtinho em formato de cartas e é uma forma muito tranquila também de começar, porque é uma história curta, de um gênero tranquilo de se ler, com palavras bem acessíveis. Então acho também que ele é uma ótima opção para você começar a fazer leituras de livros em inglês. Em seguida, eu vou recomendar livros de uma autora que não está entre as minhas favoritas, mas cujo texto, sabe, em inglês é muito de boa de ler. E eu tô falando da Colleen Hoover. Recentemente eu li o Reminders of Him, dessa autora, e, gente, muito fácil, muito tranquilo de ler, muito de boa. São livros de romance, né, que estão, assim,
assim, uma pegada mais pro jovem adulto, e que vão ter ali, né, um texto bem mais tranquilo, um texto bem mais acessível. Então eu recomendo os livros dela pra você praticar o inglês também. E é um caso de autora com vários livros disponíveis, inclusive no Kindle Unlimited, então se você faz assinatura também é uma forma de você ter mais acesso, né, mais fácil acesso aos livros em inglês da autora. Deixo aqui a recomendação também. Por fim, eu vou recomendar os contos da Ellie Hazelwood, que é uma autora que tá bem alta. Ela traz, no caso, romances mais adultos, porque temos cenas, né, mais picantes. Mas no caso aqui a autora publicou acho que 3 ou 4 histórias bem curtinhas, né, contos, em que a gente vai ter ali, né, romances sendo desenvolvidos. No caso da Ellie Hazelwood em si, a gente tem umas palavras um pouco mais desafiadoras, porque a gente tem personagens que vão estar no âmbito da ciência, né, são histórias que estão envoltas por diferentes setores da ciência, então você vai ter, sim, conhecimento de diferentes palavras, mas nada que impeça aí, né, o seu entendimento da leitura. E é claro, caso aconteça, você tem ali a possibilidade de pedir pro Kindle te dar uma tradução dessa palavra. Então acho que é muito tranquilo também de fazer a leitura através dos livros da Ellie Hazelwood, então eu recomendo aqui que você comece pelo conto, que eu acho muito tranquilo. E por fim eu vou recomendar o The Unhoneymooners, da Christina Lauren, que é um livro bem tranquilo também de ler. É um romance que vai trabalhar momentos muito divertidos ao longo da leitura. A gente tem aqui uma história super envolvente. O livro só é grosso mesmo porque a gente tem uma diagramação aqui bem espaçosa, mas é uma leitura super rapidinha, super imersiva, e que no caso aqui, né, você não vai ter como só clicar na palavra pra poder ter uma tradução, mas caso aconteça de você não entender pelo contexto, você pode fazer ali a tradução da palavra no Google Tradutor mesmo, e já vai te trazer ali o sentido que você precisa. Então esse aqui é um outro livro que pra mim foi muito tranquilo de ler, e eu também recomendo bastante. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Essas são as minhas recomendações e também as minhas principais dicas pra você que quer praticar o inglês e começar a ler inglês esse ano. Quero saber agora o que você achou das minhas dicas e das minhas recomendações de leitura. Comenta aqui também qual foi o livro que você já leu em inglês que você achou de boa. E comenta aqui também se você vai colocar essas dicas em prática esse ano e finalmente começar a ler inglês em 2023. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!